A pessoa que é dependente de algum tipo de substância, normalmente, ela tem um hábito de mentir para si mesmo que perpetua o problema dela, né? A gente pode dizer que ela barganha com ela mesma, contando mentiras que ela mesma acredita. Muitas vezes ninguém acredita, ela acha que as pessoas acreditam na mentira dela, mas não acreditam não, na verdade só ela acredita. Eu acredito que a pessoa dependente, muitas vezes ela se ilude, né? Ela se ilude através de fantasias que ela cria na cabeça. E é esse o tema desse vídeo. Eu vou falar das principais mentiras que, se você é dependente, você conta para você mesmo e só você acredita nisso. E isso faz com que você continue recaindo. Então, já deixa o like nesse vídeo, compartilhe para ajudar o nosso trabalho e se inscreva se você não é inscrito. Ative o sininho para receber os nossos conteúdos. Caso você queira participar dos nossos grupos de apoio, é gratuito, grupo de prevenção de recaída, grupo de apoio a familiares de dependentes, o link está na descrição do vídeo. E se você quer contribuir com o meu trabalho e ao mesmo tempo se aprofundar no assunto da dependência química, seja membro da Academia SOS. Lá você vai ter acesso a cursos de capacitação exclusivos. Você vai poder se aprofundar no assunto. Lá tem muito material de apoio, tem um programa de prevenção de recaída para você seguir, você que muitas vezes está tendo muita recaída, tem muito conteúdo lá, vale a pena, num valor bem acessível. O link está na descrição do vídeo. Bom, as principais mentiras que o dependente, né, a pessoa dependente conta para ela mesma. Como que você se engana todos os dias e perpetua o seu problema? Lembrando que essas mentiras são mecanismos de defesa psicológica. Então, muitas vezes isso não se quebra da noite para o dia e muito menos a pessoa consegue perceber ele sozinho. Mecanismos de defesa são inconscientes. Então, se você é aquela pessoa que está tentando parar sozinho, talvez você vai ter muito mais dificuldade do que uma pessoa muitas vezes que participa de um grupo de apoio ou até faz uma terapia. Porque muitas vezes na terapia ou até no grupo de apoio, estes mecanismos de defesa, né? As pessoas percebem isso, coisas que você não percebe. Muitas vezes você é confrontado, você é convidado, você é provocado a refletir sobre esses mecanismos de defesa que você nem percebe. Agora, quando a pessoa tenta fazer tudo sozinha, ela nem percebe isso acontecendo e esse auto-engano continua mantendo esse problema acontecendo na vida dela. O primeiro mecanismo de defesa, né, a gente pode dizer que é o malabarismo mental. O que é o malabarismo mental? Como o próprio nome diz, são acrobacias mentais que eu crio, que eu faço para poder justificar o meu uso, para poder encorajar o uso. São as desculpas que normalmente a pessoa dependente chama de razões para usar. Por exemplo, vou tomar uma para me alegrar, vou tomar uma para abrir o apetite, vou tomar uma porque eu tô muito estressado hoje, quero esquecer dos problemas. Por exemplo, às vezes eu gravo alguns vídeos em algumas redes sociais, né, que fala principalmente do álcool. O álcool é uma substância muito aceita pela sociedade, então normalmente ela é muito defendida. Quando eu falo de outras drogas, as pessoas até concordam, mas quando eu começo a falar do álcool, sempre aparece alguém, muitas vezes, né, para justificar o seu uso. Por exemplo, quando alguém fala sobre os prejuízos, quando eu falo sobre os prejuízos do álcool, por exemplo, e a pessoa utiliza aqueles argumentos genéricos, por exemplo assim, todo mundo usa, todo mundo vai morrer um dia, então eu bebo pra caramba todo final de semana, excessivamente, causa um monte de problema, mas não tem problema, afinal todo mundo vai morrer um dia. Ou aqueles argumentos do tipo assim, eu conheço uma pessoa que fumou a vida inteira, tem 80 anos e tá viva ainda. Tem um cara no YouTube que ele usa uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, a exceção é o exemplo do burro. Então muitas vezes a pessoa faz esses malabarismo mental utilizando exceções como regra para justificar o seu comportamento. Segundo mecanismo de defesa, minimização, que é exatamente aquela prática de tentar diminuir os efeitos, as consequências do seu uso de substância. A gente vê muito isso acontecendo com o álcool, quando a pessoa fala assim, eu sou bebo, eu não uso drogas, como se cerveja, álcool não fosse droga. Ou tipo, eu não sei como isso aconteceu, eu só tomei uma cervejinha. Perceba que o só, cervejinha, né, utilizar a palavra no diminutivo, ele vem disso, de minimização. Eu estou minimizando o meu comportamento para fazer com que ele, pelo menos para mim, não seja tão grave. Então a minimização é essa tendência de eu diminuir a gravidade de um problema ou até diminuir a consequência decorrente desse problema de comportamento para mim, né, me conformar com ele, porque afinal não é tão sério assim. Eu vejo muito nos meus vídeos esse tipo de pergunta, né? E quem só bebe nos finais de semana? Olha lá, quem só bebe nos finais de semana? O que essa fala diz pra mim, né? Que a pessoa acha que porque é só no fim de semana não tem problema, não é tão grave assim.
Depende da quantidade que você bebe e o quanto de consequência negativa você sofre por causa desse comportamento. Terceiro mecanismo de defesa, projeção, que é a tendência de transferir a culpa, transferir a responsabilidade, a culpa dos seus erros para outra pessoa, para uma situação. Porque quando eu transfiro a culpa, eu não assumo a responsabilidade e isso permite com que eu continue usando. Afinal, eu não tenho culpa, são as circunstâncias, são as pessoas. Não tem nada a ver com o meu uso de droga, com o meu comportamento. Um exemplo muito claro. Eu não tive culpa se me ofereceram bebida. É uma maneira de livrar a responsabilidade de falar não de você mesmo. Ou seja, eu quero parar de beber, mas se as pessoas me oferecem, o que eu vou fazer, né? Ou outro comentário que a gente vê muito, né? É difícil parar quando a gente tem um monte de amigos chamando para beber, chamando para usar. Então, a projeção é uma maneira de você se livrar da sua responsabilidade de falar não para os seus amigos, de colocar limite. Quarto mecanismo de defesa, intelectualização. A intelectualização é a prática, muitas vezes, de eu ficar usando termos difíceis, teorias complexas para justificar o meu uso de substância. Muitas vezes esse comportamento até vai dentro daquela perspectiva de viés de confirmação. Eu fico buscando estudos que corroboram com a prática de comportamento que eu tenho, entendeu? Muitas vezes, por exemplo assim, tem vários estudos que falam que nenhuma quantidade de bebida, de consumo de bebida é seguro. Só que daí tem um estudo de alguém questionando isso, criticando isso. Eu vou pegar aquele estudo porque aquele estudo colabora com o meu pensamento. Então muitas vezes a intelectualização ela pode ter vários tipos, né? Tipo, eu ficar utilizando palavreado difícil para explicar meu comportamento de uso, ou eu ficar muitas vezes buscando validações científicas, artigos científicos para justificar o meu comportamento de uso. Olha, segundo a ciência, segundo estudos, segundo pesquisa, a pessoa busca deturpar o que os outros falam. Então alguma celebridade vai lá, fala alguma coisa, a pessoa distorce aquilo. Às vezes eu faço um vídeo ali, a pessoa distorce o que eu falei para poder justificar o seu consumo. Então a pessoa ela fica nesse movimento de pescar informações para justificar o seu uso, o seu consumo de drogas. Quinto mecanismo de defesa, estatísticas tiradas de lugar nenhum. É o famoso fonte vozes da minha cabeça. Provavelmente vocês já ouviram isso em algum comentário, né? Que é ficar inventando para si mesmo historinhas do tipo assim, ó. Porque a maioria das pessoas param e blá blá blá, né? É sempre assim, as estatísticas que a pessoa tem não é estatística de lugar nenhum, por isso que eu falei, estatísticas tiradas de lugar nenhum. A estatística é a pessoa falar assim, a maioria das pessoas, maioria não é dado, não é estudo científico. Você está inventando isso para justificar o seu argumento. Então a pessoa inventa estatística tirada de lugar nenhum para justificar o que ela quer explicar. Como eu tava falando, às vezes eu faço alguns vídeos, esses tempos atrás eu tava falando de um vídeo e alguma pessoa falou assim, eu conheço uma pessoa que cheira há 10 anos e está bem pra caramba. Ela conhece uma pessoa e essa uma pessoa é o suficiente para ela ter como dado de realidade. Ou por exemplo, todo mundo que eu conheço fuma um de boa, cheira de boa e não tem nenhum... Entendeu? Então, assim, a pessoa ela não tem estatística nenhuma, ela nunca estudou nada sobre o assunto. Ela tá inventando isso para justificar, para ela ter como argumento aquilo que ela quer defender. Então, só citando aquele exemplo, né? Uma vez num comentário de um vídeo meu, a pessoa falou, olha, eu conheço um cara que cheira todo final de semana há 10 anos e está normal. Mas aí a pergunta é, como que você sabe se ele está normal? Você fez exames dessa pessoa? Você é médico? Você é psicólogo? Você fez uma avaliação técnica dessa pessoa? E quantas pessoas igual a esta existem? Aí normalmente a pessoa responde, várias. Várias quantas? Quantos por cento? Então veja que a pessoa fica inventando as coisas, pegando exemplos aleatórios para justificar o seu argumento. Fica pegando exemplos de exceções para poder mentir para si mesma. Então inventar exemplos para justificar seus argumentos. Pegar situações genéricas, generalizadas, como todo mundo, maioria, conheço várias pessoas. Tudo isso não reflete a realidade. É só uma realidade paralela, criada por você, para você mesmo acreditar. Porque muitas vezes a realidade me mostra algo que eu não quero acreditar, que eu tenho extrema dificuldade de aceitar. A realidade me mostra o oposto. E eu tenho que criar uma realidade diferente na minha cabeça para que eu acredite nela. Uma realidade que eu goste mais. Só que a realidade a gente não modifica de acordo com o nosso prazer, com a nossa vontade. A realidade é muito mais dura que isso. Então esses mecanismos de defesa psicológica revelam uma dificuldade de aceitar a realidade, de aceitar a própria condição, de aceitar o próprio comportamento,
comportamento, de aceitar os prejuízos e consequências decorrentes do uso e de aceitar o fato de que talvez deu pra mim, eu tenho que parar de usar. Como eu não quero acreditar nisso, eu fico contando mentira pra mim mesmo acreditar e fico me iludindo. E com isso, os problemas decorrentes da dependência química vão cada vez ficando piores. Não se pode fugir da realidade. Você pode até enganar por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde ela vai vir atrás de você e vai te dar um tapa na cara, concorda? Coloca aqui nos comentários, compartilha esse vídeo e siga esse perfil.